Já. Boa noite, queridos. Boa noite, queridas. Estamos aqui mais uma vez a refletir a nossa santa doutrina, que traz o equilíbrio, o consolo para os nossos corações. E é nesse instante que rogamos a Jesus, a figura central da nossa conversa de hoje, para que possa nos inspirar a fazer esse compartilhamento de forma mais saudável e compreendamos a mensagem, imprimindo em nossas mentes e depois rogar a Ele novamente para que nos ajude a colocar em prática no nosso dia a dia. O nosso tema, então, está aqui na tela, a última ceia, um tema proposital para a semana que passou, a Semana Santa, como nós, ou quase todos nós, estudamos a cultura da Igreja Católica, a Semana Santa nós vivenciamos juntos. A doutrina espírita, ela faz uma leitura não contrapondo o que está estabelecido na igreja por onde nós nos catequizamos, mas a doutrina aprofunda o olhar na direção da religiosidade, que é o que nós vamos fazer agora. Então, a última ceia, nós começamos a nos aproximar do tema a partir de uma visão histórica, social, cultural, na foto, na pintura que nós estamos vendo. Esta pintura, ela foi realizada por um dos maiores pintores, chamado Leonardo da Vinci, onde ele queria imprimir no quadro e para análise da humanidade posterior dois aspectos. O primeiro, quando Jesus fala ante os discípulos, alguém aqui há de me trair. Então, quando ele fala há de me trair, criou esse movimento entre os discípulos que nós estamos vendo. Além dele trazer esta reflexão, este questionamento entre os discípulos, ele também gostaria de deixar dito, olhando para o pão e para o vinho, comparando-se o corpo ao pão e o vinho ao sangue. Com isso, nós fazemos a nossa introdução a respeito da última ceia que Jesus traria para o Evangelho, para a nossa vida religiosa e para a eternidade dos nossos caminhos, a mensagem sublime de como ele se despedia diante dos seus discípulos. Então, essa última ceia, ele se pronunciava dizendo, antes de começar o fato em si, ele dizia, dirá Emmanuel, ou melhor, dirá Humberto de Campos, na obra Boa Nova: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Não podemos chamar ansiedade, mas a vontade que Jesus exprimia nestas palavras, porque traria para aquele momento da Páscoa
Para aquele banquete de luz, dirá Humberto de Campos, os seus pedidos finais para os discípulos amados, como ele gostaria que este trabalho da evangelização seguisse diante da própria vida. Do livro Boa Nova, como estamos vendo aqui na tela, Humberto de Campos, através da mediunidade luminosa de Chico Xavier, dirá então que Jesus e seus discípulos inicia a Páscoa partindo o pão com ternura e amor a Deus, que era um comportamento de Jesus sempre quando ele se referia aos discípulos, ele tinha essa ternura no coração, ele tinha esse magnetismo do olhar, e esses lábios, como dizia durante o Evangelho, os lábios formosos, quando pronunciava o amor e a palavra Deus, o Pai misericordioso, diante das suas pregações. Então Jesus dirá aos seus discípulos, segundo Humberto de Campos, ele diz assim: amados, olhando para os discípulos. Nós já mentalizamos aquela tela da pintura de Leonardo da Vinci, e ele diz assim: amados, é chegada a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura. Ele está confessando que este momento que ele passaria já estava predito antes mesmo dele chegar à terra. Mas ele ainda acrescenta dizendo: humilhado e ferido seria como ele ia se apresentar neste momento do seu retorno à pátria espiritual. Humilhado e ferido, terei que ensinar pelo sacrifício próprio. Ele está falando de todo o processo da crucificação que ele já sabia que passaria por ele. Quando foi que ele teve essa certeza? Porque antes da prisão de Jesus, ele foi à oração e pela terceira vez ele queria uma resposta do Pai maior, misericordioso, e ele disse assim: Pai, tu podes afastar de mim esse cálice. Esperou alguns momentos, como o pai não respondeu diante do seu apelo, do seu pedido, o que é que ele diz? Seja feita a vossa vontade. Trazendo para nós um protótipo de como nós deveríamos ser diante também das nossas dificuldades. Fazer a nossa prece, fazer o nosso pedido, mas nós temos que passar por determinadas situações, seja feita a vossa vontade. O Pai, então, não retira o cálice amargo, porque passaria Jesus. Então, os homens, dizia Jesus na sequência, têm aplaudido as glorificações sangrentas. Aí nós vamos lembrar de um povo hebreu, dos povos romanos, que diante dos seus, como a gente pode, digamos assim, das arquibancadas do local onde eram mortas as pessoas, elas vibravam com a morte, com o derramamento de sangue. Os reinos, então, eles se consolidavam à medida que derrotavam na força, na morte. Então, isso aí deixou para o povo daquela época esta visão de que os reinos deveriam ser disputados diante do sangue e da morte. Mas Jesus contrapõe dizendo assim: mas eu vim do meu Pai, onde reinam o bem e a verdade, para triunfarem as obras divinas da vida maior. Então, diante desses aspectos que vem colocar Humberto de Campos, para nossa reflexão deste momento, nós precisamos, para compreender melhor
o que nós estamos falando, para que a gente possa aprofundar também melhor o que nós estamos refletindo, é preciso que a gente traga algumas simbologias da representatividade que está inserido naquela passagem de Jesus. Então, o pão, o banquete do Evangelho, ele não retira a ideia do pão que alimenta o corpo, mas não é a esse pão somente que Jesus se refere. É o pão como banquete do Evangelho, o Evangelho como o alimento da alma diante das nossas caminhadas. E o vinho, o espírito renovador dos ensinamentos, o símbolo da comunhão eterna do sagrado amor. São esses aspectos que são interessantíssimos para que a gente possa compreender que a nossa busca diante das reencarnações que temos, oportunidades diante dessa escola abençoada que Deus nos oportuniza para o aprimoramento da vida espiritual, não podemos pensar apenas na vida material, mas acima de tudo, no conhecimento que o Evangelho traz para alimentar a alma que segue, que caminha na direção do Pai Maior, que tem um significado de plenitude, de equilíbrio, de amor e de felicidade. Então, todos, fica simbolicamente, todos que partilharem do pão eterno e do vinho sagrado da alma, terão o espírito fecundado pela luz gloriosa do reino de Deus. E aí vem, então, esse reino de Deus como um projeto luminoso trazido por Jesus ou feito por Jesus, onde se começou em Moisés, sendo a primeira etapa deste projeto. Mais tarde vem Jesus pessoalmente trazer o código divino. E mais tarde ainda virá a doutrina espírita concluir este processo. Diz Emmanuel que Moisés começou o projeto luminoso da nossa vida maior, do reino de Deus, Jesus continua e a doutrina espírita concluirá o processo de implantação do reino de Deus no coração do homem. Então, observem que esses aspectos que nós estamos falando, ele vai caracterizar esse momento onde nós estamos refletindo a última ceia, porque seria o encontro de Jesus com os seus discípulos para a última refeição. Era a consolidação do seu grande colocar, do seu grande estendendo à humanidade o projeto, a peregrinação de tudo que nós estamos mostrando aqui. Então, diante daquele momento que ele já oferecera o pão e oferecera o vinho, representando naturalmente o conhecimento do Evangelho e, naturalmente, o alimento da própria alma, ele então surpreende que está inscrito naquele quadro que nós mostramos ali no início. Ele diz assim: um de vós, outros, me há de trair. Esta expressão confessada por Jesus fez dos discípulos um verdadeiro interrogatório para eles mesmos. Como nós poderíamos trair Jesus, uma pessoa, um mestre que trouxe para nós o equilíbrio, a alegria, o companheirismo, tudo que podia ser imaginado, a orientação, o conhecimento, para que o ser humano tivesse essa sensação da vida maior. Então, ninguém compreendia aquele momento. E ele ainda diz, ele acrescenta dizendo: penosa sensação de mal-estar entre todos, quem será o traidor? Eles, os discípulos, ficaram até
de certa forma, insatisfeito com Jesus, porque ninguém conseguia acreditar que naquele educandário dos discípulos, um de lá poderia trair Jesus. E ele então se aproxima de João e diz: ouve, João, o que está escrito aqui, os desígnios de Deus são justos e sábios. O escândalo em nosso círculo bem-amado é uma lição do divino serviço para aquele que tem o evangelho na disseminação das suas santas mensagens. Mas, mesmo assim, as pessoas, os discípulos, não entendiam por que Jesus está falando disso. Para atingir, João se aproxima como num olhar, como quem diz: eu não estou entendendo nada disso. E Jesus continua dizendo: para atingir a renúncia redentora, encontraremos o abandono, a ingratidão, o desentendimento dos seres mais queridos. Este é o caminho para Deus. Nos alertando que na nossa relação da religiosidade, nos templos que nós buscamos para o trabalho redentor da humanidade e de nós mesmos, nós não vamos encontrar somente as coisas boas, a parte superior das pessoas com que nós convivemos. Nós vamos encontrar desafios nesta convivência, como o abandono, ele se sentir abandonado naquele momento, porque os discípulos já estavam se reunindo para saber quem era o maior de todos, para saber quem era que naquele momento poderia chegar de volta às suas terras e se manifestar como superioridade diante da vida espiritual. Eles se programavam para isso, quando Jesus, então, ele dirá na sequência: Simão, não posso seguir-vos? Acaso, mestre, podereis adivinhar da minha coragem? Por vós darei a minha vida própria. Então veja que Simão, sem entender o momento, ele estava preocupado, ele estava questionando Jesus diante daquele momento. E para serenar aquela busca que os seus discípulos tinham sobre a vida material, sobre o egoísmo, sobre a vaidade de ter convivido com Jesus, ele então pega uma túnica, lança no corpo e uma vasilha de água e se agacha para lavar os pés dos seus discípulos, dando uma resposta ao colégio que se formara com Jesus, de que a característica principal era a humildade, a simplicidade, aquele que caminha com o evangelho no coração, não na mente apenas imprimido, mas para que a gente vivencie o evangelho. Jesus nos dá essa lição quase que última da humildade, da simplicidade que todos nós precisamos ter. Mesmo assim, Simão não consegue entender, como o amigo mais próximo de Jesus: mestre, como eu posso te trair? Então Jesus, ele fala para Simão, ele diz: Pedro, Simão Pedro, Pedro, em verdade te afirmo que esta noite o galo não cantará sem que me tenhas negado por 3 vezes. E aí, Pedro realmente não consegue entender. Ele fica chateado com Jesus, ele não consegue acreditar que ele seja capaz de fazer tudo isso, porque agora Jesus endereça a ele, a Pedro, que era ele que iria trair. Antes, todo mundo queria saber quem era, mas agora Jesus fala diretamente para Pedro. Ele ainda diz assim, seguindo: o homem do mundo, Pedro, é mais frágil do que perverso. Pedro, portanto, nesta nossa reflexão, não é o personagem, não é o discípulo de Jesus que ficou há 2000 anos para lá. Pedro é a simbologia de cada um de nós, da fraqueza que nós carregamos no corpo perecível, porque ainda não temos uma maturidade espiritual
para confirmar toda uma verdade do Evangelho. É impossível. Nós caminhamos passo a passo, caindo, levantando novas oportunidades através da reencarnação, e assim nós vamos conquistando, aprimorando a nossa evolução espiritual. Como dirá André Luiz, no prefácio do livro Nosso Lar, nós estamos indo e vindo, tentando nos reformar, tentando nos melhorar para resolver os nossos velhos problemas, mostrando, de acordo com a literatura do Evangelho, que a gente vai melhorando gradativamente. Então, diante desses aspectos, ele diz assim: não, quando perguntaram a Pedro, este homem estava com Jesus. E a primeira negação dele, não, estás enganado. Enganada, que era uma senhora que falava para ele. Depois, quando perguntaram novamente, eu nunca fui discípulo desse homem. Na terceira vez, estás enganado, amigo, o galo canta. Neste cantar do galo, nós trazemos para nós o exemplo daquele que nega Jesus simbolicamente. Por isso, no início, nós dissemos que a doutrina espírita, ela aprofunda mais o olhar diante da religiosidade que fez parte da nossa vida do passado, da cultura religiosa que nós temos. Então, quando você fala, Pedro negou por 3 vezes Jesus, quantas vezes nós negamos diante das oportunidades de fraternidade, de amor, de caridade, que se apresentam na nossa vida e nós não temos coragem de ajudar, de auxiliar, muitas vezes com uma palavra de consolo, de esperança, exercitando a sensibilidade que cada um de nós devemos ter diante das pessoas que têm dificuldades, principalmente nos dias de agora, como nós estamos vivendo. Então, ele vem trazer uma outra figura, ainda nesse aspecto, com relação à última ceia. Ele fala diretamente ou indiretamente para Judas, quando Judas veio dar o beijo, mostrando que Jesus seria a pessoa presa, que seria levado pelo soldado. Há uma passagem onde Pedro, ele se aproxima do soldado, chateado porque estava prendendo Jesus, e Pedro, com a espada, retira a orelha do soldado. Jesus olha para ele e em nenhum momento ele se perturbou, em nenhum momento ele apresentou reações diante da vida. Ele olha para Pedro e disse: Pedro, todos nós sabemos, embainha a tua espada. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então Jesus está mostrando uma lei de ação e reação, uma lei de causa e efeito, mudando o conceito da dor que nós passamos. Antes, sofrer era um castigo de Deus. Com Jesus, o sofrimento era uma colheita das nossas imprevidências diante da própria vida. Então, observe que quando ele está, Humberto de Campos, mais tarde, ele vem de falar no livro Boa Nova, que um dia ele, desdobrado, Humberto de Campos, ele encontra as remediações de onde aconteceu o Calvário, e ele encontra um espírito em cima de uma pedra à beira do lago, de uma forma assim muito triste, e ele se aproximando, era Judas que estava lá. Quando ele se aproxima de Judas, Judas percebe Humberto de Campos e diz: estou recapitulando os fatos. Os fatos de quê? Da época que passara Jesus pela crucificação. E ele continuou confessando para Humberto de Campos: sinto até hoje os seus passos. Vejo-o ainda na cruz. Vamos dizer assim, o arrependimento do que ele fizera para Jesus ardia na consciência. Nas homenagens
ele continua dizendo, nas homenagens a ele, a Jesus, aqui na terra, eu sou, diz Judas, eu sou sempre o traidor. E isso dói na consciência de Judas. Mas já fui absorvido pela minha consciência no tribunal dos suplícios redentores. Em prantos, ele encerra dizendo, infinita é a sua misericórdia. Por que eu trouxe essa frase para a gente refletir? Porque diante das nossas dificuldades, diante dos nossos erros, diante das nossas imprevidências, que não foram poucas, Jesus não quer saber o que nós fizemos no passado. Ele quer saber do que nós estamos pensando de hoje como meta para a nossa vida. É essa relação que nós devemos buscar, não de um Jesus mito, de um Jesus crucificado, mas de um Jesus de infinita misericórdia, como diz Humberto de Campos. Ele então aí continua, ele conclui dizendo: há séculos ele, Jesus, está sendo criminosamente vendido no mundo, como fez Judas naquela época. Então são esses aspectos que a gente precisa mostrar para que a gente possa buscar nas questões que nós estamos falando, contextualizar essas situações para que essa história da última ceia, esse momento final da pregação de Jesus com relação ao seu evangelho, como se para nós ficasse há 2000 anos atrás. Não, nós devemos contextualizar com a nossa vivência de hoje em dia. Nós devemos contextualizar com o nosso aprendizado do Evangelho no decorrer da fraternidade, no decorrer da ajuda que a gente precisa colocar às pessoas. Então, levando a parte conclusiva do nosso pensamento, ele vem dizer, nós viemos selecionar alguns aspectos de que Jesus falara diante do nosso momento, que quando ele se refere ao reino de Deus, Jesus está se referindo, como eu falei no início, a um projeto luminoso que é a implantação do reino de Deus no coração do homem. Todos nós temos que ter consciência desta caminhada que fazemos para a luz, para o esclarecimento, buscando momentos da comunidade, da humanidade, se juntando, se fortalecendo, como passamos agora. Hoje, as maiores potências se juntam para, dizer assim, unidos em nome da fraternidade, em nome da ajuda, desse cântico do sentimento, que não olhemos mais para o lado de fora, que olhemos para o lado de dentro, para o coração, que é a sede onde reside os nossos sentimentos. Então ele diz assim, a figura de Judas como traidor também não ficou naquela época de Jesus. Cada vez que nós perdemos a oportunidade de servir, nós estamos traindo também a Jesus, como disse o próprio Judas nesse diálogo com Humberto de Campos. Jesus, então, ele vem dizer que quando nós quando nós alimentamos uma criança, quando nós vestimos, quando nós calçamos uma criança, é a mim que está calçando. Dizendo também para nós, quando nós perdemos a oportunidade de calçar, de alimentar, de vestir esta criança, é a Jesus que nós estamos negando. Aí, então, nós podemos nos apresentar como a figura de Judas, traindo o Evangelho, um código de vida que nos ensina a fazer uma caminhada para Deus, para o equilíbrio, para a força maior que nos move na direção da felicidade. Então, a negação de Pedro, as 3 vezes que Pedro negou, que foi exposto, que foi colocado na última ceia, no banquete onde o evangelho devia ser alimentado por todos, naturalmente a alma, com o cântico do galo, dirá Humberto de Campos, com o cântico do galo, Jesus nasce para sempre no coração de Pedro. Jamais Pedro esqueceria das lições de Jesus depois que ele passa
pelaquela confirmação que Jesus antecedera para o coração de Pedro. Mas então assim, nós vamos trazendo esses aspectos para que a gente possa refletir neste dia, nesta segunda-feira, onde, passado a Semana Santa, ontem a Páscoa, que significa uma liberdade nossa diante das nossas imperfeições, nós vamos dizer assim, vamos lembrar sempre desses aspectos, quando Jesus deixou: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Para que a gente possa viver a vida no bem, dizia Jesus sempre nas suas pregações, é preciso que a gente se sacrifique, é preciso que a gente se imole, é preciso imolar-se diante da vida no bem que a gente gostaria de seguir. Então, na sequência, nós falamos aqui sobre a lição do horto, está aparecendo aqui a prece. Essa lição do horto, esta prece, nós fizemos alguns resumos para que a gente possa fazer a leitura juntos. Diante dessa prece, que já vai aqui para a tela, para a gente ir concluindo o nosso pensamento, para a gente ir concluindo nossa reflexão, trazendo esses ensinamentos para dentro do nosso coração, alimentando a nossa vontade de caminhar, alimentando a nossa união, a fraternidade, que hoje o Evangelho e a vida nos intima a essas transformações. Então, na prece do horto, Jesus já está consciente do seu retorno à vida espiritual pelas portas da cruz, pelas portas do sacrifício, como ele mesmo diz, pelas portas da crucificação. Então, é nesse momento que ele começa a sua prece, conhecida como a prece do horto, onde ele diz: Pai Santo, eis que é chegada a minha hora. Acolhe-me em teu amor. Eleva o teu filho para que ele possa elevar-te entre os homens no sacrifício supremo. Pai, ampara-me com a luz que me destes antes de que formasse o próprio planeta. Falei do teu nome e da tua palavra de sabedoria e do teu amor. Nesse instante supremo, peço-te por aqueles que divulgarão o Evangelho sobre os seus ombros generosos. Eu já não sou da terra, mas rogo-te que os meus discípulos amados sejam unidos uns aos outros, como eu sou um contigo. Dei a tua palavra para o trabalho santo da redenção das criaturas. Na tarefa grandiosa, o maior testemunho é o do nosso próprio sacrifício, na edificação do reino de Deus. Que meus discípulos sintam o meu júbilo, a minha alegria, e outros trabalhadores do Evangelho despertarão para a tua verdade. O futuro está cheio de operários dignos do salário celeste. O Evangelho se perpetuará na terra para glorificar a tua revelação. Protege-os a todos, Pai. Que todos recebam a tua bênção, abrindo seus corações às claridades renovadoras. Pai justo, eu te conheci e fiz o mundo conhecer a tua bondade infinita, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja também. Esta prece do horto encerra uma mensagem de amor, uma mensagem de companheirismo, uma mensagem de um irmão divino querido que vai
mas que não nos abandona. Como ele dirá no livro O Consolador, que ele é o pastor divino das nossas almas. Ele é o jardineiro que rega cada um de nós diante da própria vida. Nos coloca como membros, como aspectos, como elemento do universo, da natureza divina. Mas ele também nos coloca que, como estrela da constelação divina, nós brilharemos de acordo com a nossa possibilidade de amar o próximo, de amar a Deus acima de tudo, como amar a cada um de nós. É esta relação que o nosso tema de hoje, que nós estamos mostrando, ele vem nos convidar a fazer esse olhar, não apenas para o lado de fora, para as necessidades, como no caso de agora, as mortes que ocorrem, elas têm uma finalidade espiritual. As transformações, a própria dor, ela se regenera quando você tem consciência das coisas que estão passando. Iguais a esses problemas, já possamos, portanto, dirá Chico Xavier, Deus, na sua infinita bondade, só coloca nas nossas vidas aquilo que ele não tem condições de mudar em absolutamente nada. Então, quando nós temos a necessidade de passar por situações difíceis, nós passaremos. E como outros tempos das dificuldades que passamos, nós iremos vencer com certeza. Mas é preciso que a gente tenha um olhar das transformações necessárias para que o nosso planeta, na evolução dos próprios mundos, na evolução do próprio universo, nós possamos acompanhar. Muda o planeta na sua constituição física, mudemos nós a nossa constituição moral. É nessa mudança moral que nós buscamos a fraternidade, que nós nos comprometemos uns aos outros, que nós, acima de tudo, nos unimos para dizer glória ao Pai nas alturas e a cada um de nós, filhos da boa vontade. É esse sentimento que a última ceia traz para nós, que a última ceia vem fortalecer o nosso coração. E diante desse fortalecimento, tenhamos a consciência desta caminhada, buscando a luz pela qual nós fomos criados, a paternidade divina, esta natureza que emite para cada um de nós as energias, nos devolvendo o equilíbrio e nos recolocando num caminho onde mais tarde encontraremos a felicidade. Obrigado, queridos. Um beijo no coração de cada um de nós e que Jesus nos ampare sempre e que esta ceia que Ele estabeleceu para nós, possamos deixar nesse banquete o corpo e o vinho, a celebração, o conhecimento e o Evangelho imprimido não apenas na mente, mas nos nossos corações. Muito obrigado. Fique com Deus.